simple. É simples. It's simple. Ao inglês. O vídeo de hoje é com a nossa amiga Paola. Obrigada por ter topado fazer esse vídeo com a gente. Paola é contadora aqui em Dublin, né? Isso. Cheguei aqui como estudante. Enfim, trabalho como contadora. Isso, veio como estudante, tá aqui trabalhando na área. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, então você, contador, que tem interesse em saber como que é pra trabalho na área aqui, iremos fazer um vídeo sobre isso. Mas hoje o tema é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre os impostos. Tem muita gente que nos questiona: se eu conseguir um emprego, mas quanto de imposto eu vou pagar? Quanto de salário no final realmente vai ser pra mim? O que realmente vai sobrar pra minha pessoa, né? Pra gastar aí com viagem, com aluguel, com tudo. Então hoje Paola salvará a nossa vida, porque ela entende do negócio e hoje ela vai explicar tudo pra gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de fazer o vídeo pro Casal em Dublin, porque foi como a Luana falou, a gente recebe muitas perguntas relacionadas a imposto, relacionada à área de trabalho, como que é a parte mais burocrática depois que você consegue um trabalho, você é contratado, o que fazer, quais são os primeiros passos depois desse momento. Então, por favor, ajuda a gente aí, com a galera que acompanha o nosso canal, por favor. Prazer. Pra começar, bom, o primeiro processo, depois de todo o perrengue, de arrumar um trabalho, tô feliz, arrumei um trabalho, ótimo. Agora é o segundo processo, segunda fase, de fazer toda a parte burocrática, um pouquinho chata, mas compensa. Bom, hoje o sistema tá, inclusive, mais fácil. A gente pode fazer o agendamento para tirar o PPS Number pelo site. A gente vai deixar o site aqui na descrição, que é quando você faz o agendamento online e aí você precisa de levar lá certos documentos. Entre eles, o contrato de trabalho, passaporte e comprovante de endereço. Então, obviamente, quando você vai tirar o PPS Number, você já precisa de ter um contrato de trabalho, uma oferta. E só para deixar claro, o PPS Number é como se fosse a sua carteira de trabalho. É o número que te autoriza, que... É o número de registro, de registro, exatamente, que tem todas as suas informações linkadas a esse número. A Paola tá explicando isso porque você não precisa tirar o seu PPS se você não tem uma oferta de trabalho. Exatamente. Você não tem necessidade, não tem nada a ver com o seu visto de estudante, com o seu GNIB. É só quando você conseguir um trabalho, uma oferta de trabalho, aí sim você vai tirar o seu PPS. Exatamente. E tem o problema do endereço. Se você não tiver um comprovante de endereço no seu nome ainda, a vantagem é que eles sabem que muitas vezes nós moramos com amigos, com outras pessoas, muitas vezes nós não temos uma conta no nosso nome, exatamente. E aí, chegado na cidade exatamente, ainda. muitas vezes é recém-chegado, você ainda não tem isso. E aí a vantagem é que hoje você pode fazer tipo uma declaração falando, por exemplo, eu moro com a Luana e a Luana tem uma conta, um comprovante de endereço e eu só faço uma declaração que eu moro com a Luana e levo o comprovante de endereço com o nome da Luana. Ai, que ótimo. E esse hoje em dia é o suficiente pro comprovante de endereço. Tipo, a Luana assina embaixo, a Paola assina embaixo, resolve. Exatamente. Na verdade, esses são todos os documentos. O contrato de trabalho, o passaporte e o comprovante de endereço. É tudo que você precisa. Você não precisa pagar pelo PPS, isso é algo que você... Não é igual ao visto, né? Que você tem que pagar o valor do visto. O PPS você só retira. E é algo muito simples, né? É muito simples. Na verdade, o processo mais difícil é arrumar o trabalho. Depois disso é só alegria. É só alegria, exatamente. Beleza, tirou o PPS, Paola, e aí? Então, depois do PPS Number, a gente tem que fazer um outro processo. A gente tem que comunicar Revenue Commissioners, a Receita Federal daqui, digamos assim. E você precisa de informar a eles algumas das suas condições, o seu status aqui, na sua vida pessoal. Então, esse Form 12A, que é o que a gente tem que preencher, você tem duas maneiras de preencher. Você pode imprimir isso pelo computador e você preenche em casa e envia pelo correio, ou você pode ir no Revenue Commissioner's Office. Que fica no centro, né? Digamos, pertinho da O'Connell. É super simples. Você preenche esse formulário, assina e envia pro Revenue. Lá você coloca suas informações, como o nome completo, endereço, data de nascimento, a idade, estado civil, uma parte muito importante. Toda empresa aqui também tem um certo número. Vamos colocar assim, o CNPJ. Você precisa desse número, então é uma informação que você precisa também da sua empresa. Eles chamam aqui de Registration Number. Bom, aí no 12A vocês colocam todas essas informações. Então, no momento que você envia todas as informações pro Revenue, tá pronto, tudo certinho. O Revenue tem todas as suas informações. Então, no momento que você envia esse formulário pro Revenue, você está elegível a pagar impostos, você tem o seu registro lá, aí sim você começa a trabalhar, começa a parte legal e depois
depois tem o segundo processo, obviamente, que é recebendo o salário. Mas a sua parte está por aí. Não há nada que você precisa de fazer além disso. E só para então simplificar mais ou menos, a empresa que você vai estar trabalhando, eles vão te orientar nessa questão também. Com certeza. Dá pra você fazer tudo sozinho, né? Isso. Toda empresa, ela vai te auxiliar nesse processo, ela vai te explicar exatamente tudo que você precisa saber, principalmente nesse processo. A gente sabe que é um pouquinho burocrático, a gente não sabe exatamente como fazer. Acho que da mesma forma que no Brasil, quando você consegue um emprego no Brasil, a empresa, né, a contabilidade, o RH da empresa que vai direcionando você pra fazer as coisas. Pra quem não sabe, deixando claro, quando você estuda 6 meses de inglês, você tem permissão pra trabalhar, e nesses 6 meses de curso você consegue trabalhar, você tem permissão pra trabalhar 20 horas semanais. Porém, nos 2 meses de férias, você pode trabalhar no período do mês de maio até agosto, e no período do dia 15 de dezembro a 15 de janeiro você pode trabalhar até 40 horas semanais. Então, assim, com base nisso, no salário mínimo, trabalhando, permissão de trabalho para 20 horas e 40 horas semanais, recebi o meu primeiro salário, quais são os impostos que a gente vai ter que pagar e quanto no final sobra no nosso bolso? É isso que a gente quer saber. O que sobra pra gente gastar? É isso que é importante, claro. Vou só pincelar um pouquinho sobre o processo de cálculo, que a gente pode entender um pouquinho melhor. Eu sei que parece meio confuso, mas não se preocupe, porque é a empresa que vai fazer todo esse processo. Então a gente só precisa de estar um pouquinho atento pra ver se tá tudo certinho, né? Se Porque eles é estão lógico, descontando certinho, exatamente. Mas também pra gente ter uma ideia, como a Luana disse, quanto que a gente vai ter no final. Então, no nosso payslip, basicamente o olerite daqui, nós vamos ver 3 tipos diferentes de taxa, que é o PAYE, PRSI e USC. Bom, esses são os 3 tipos de taxa que a gente está elegível a pagar aqui. PAYE é como se fosse o imposto de renda. PAYE significa Pay as you earn. E basicamente, como em qualquer lugar, quanto mais você recebe, mais taxa você paga. E eles têm várias maneiras de fazer isso funcionar. Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui. Com base no salário mínimo de 9,15 por hora, a gente vai fazer um cálculo aqui. Bom, 9,15, trabalhando 20 horas por semana e 4 semanas por mês. E aí nós temos um salário bruto de 732 euros por mês. Ok. A taxa que nós temos que pagar nisso é de 20%, que seria nesse caso 146,20. Então, para mostrar aqui para vocês o cálculo, é basicamente assim. E aí, esse é o valor de taxa que a gente tem que pagar por mês. Mas a notícia boa já vem, é que nós temos um limite de taxa isento, que a gente chama aqui tax free. É um rendimento que a gente recebe no ano, que nós somos isentos de pagar taxa sobre isso. E aí, com base nas suas informações que você enviou naquele form 12A, 12A, Revenue vai te dar esse valor direitinho que você tem de tax free. Esse tax free que eles aceitam vai depender se é casado ou não, se tem alguma deficiência, e tudo isso pesa na hora do tax free, né? Exatamente. Todas essas informações que você envia pro Revenue são importantes por conta disso. Obviamente, toda informação que a gente envia tem que ser verdadeira. Pelo amor de Deus, não coloque informação errada, eles vão descobrir. Tudo isso ajuda no processo de definir qual é o seu tax free no ano. E aqui vamos colocar, né, a maioria das pessoas que estão empregadas, solteiras, tem um tax credit de 3.300 euros no ano. Que isso dividido por 12 meses é igual a 275 por mês. Então, basicamente, você tem um limite de 275 no mês tax free. Então, com que base... você não precisa pagar de taxa, né? Isso, que você não precisa de pagar de taxa. Então, com base na sua taxa de 146, você tem o tax credit de 275 no mês. Então, você fica isento de pagar imposto de renda daqui, que é o PAYE. Que seria o 146,20. Exatamente. Então, em termos de PAYE, se você recebe o salário mínimo e se você trabalha 20 horas por semana, é mais ou menos esse o cálculo, e que você realmente não paga nenhuma taxa PAYE sobre isso. No entanto, a gente tem, como eu disse antes, aquelas outras taxas, né? São as outras duas. Exatamente, que é o USC PRSI. e PRSI. USC a gente tem que pagar de qualquer jeito. Esse não tem escapatória. Uma hora tem que pagar alguma coisa. Mas a notícia boa é que a porcentagem é mínima, é muito baixa. E da mesma maneira, se você recebe mais,
você também paga mais. Com base nesse salário, de novo, o salário mínimo, trabalhando 20 horas por semana, nós temos o salário bruto de 732, a taxa do ISI seria de 1%, que nesse caso é 7,32 euros por mês. Essa taxa, sim, você tem que pagar, essa não tem escapatória. Gente, mas 7 euros, né? Não, tá bom né? demais. Tá ótimo. Isso. E aí, PRSI, bom, com base nesse salário de 9,15, o PRSI você também ficaria isento, porque isso seria o salário de mais ou menos 183 por semana, e que, de acordo com as regras do PRSI, você também está isento. O PRSI, você pagaria 4% sobre o seu salário bruto, mas que nesse caso aqui também não se aplica. Então aqui nós estamos ok. Então só para deixar claro aqui, o que vai sobrar no final do mês, depois de todos esses cálculos, seria aqui 724, acho que tá aqui, né? É daqui, ó. Então, gente, isso aí é uma base para vocês se organizarem com o financeiro de vocês, ganhando 9,15, que é o mínimo, o salário mínimo pago aqui na Irlanda, trabalhando 20 horas semanais e já descontando os impostos, os obrigatórios por lei, que tá como a Paula acabou de explicar. Durante o curso de inglês, que é os 6 meses, que é a grande parte do tempo do seu intercâmbio, né, que são 6 meses que você pode e tem permissão para trabalhar até 20 horas semanais, você tem como receber até 724,68 trabalhando 20 horas semanais e com todos os impostos pagos. Dá pra se manter muito. E outra coisa, é salário mínimo, 9,15. A gente não quer dizer que você vai ganhar só 9,15. Você pode ganhar 10, 11, 12. Vai depender do empregador. Vai depender do trabalho que você vai conseguir e quanto eles vão te pagar. Da mesma forma que no Brasil, você às vezes consegue um emprego que o salário é diferente de outro lugar. Às vezes é o mesmo tipo de profissão, mas uma empresa às vezes paga mais que a outra. Então não tem como a gente garantir que todo mundo vai te pagar 9,15. Pode ser que alguns outros lugares paguem mais. Então, exatamente. Com base no mínimo do mínimo do mínimo, se você trabalhar 20 horas semanais, você ganha isso. Com isso, você consegue se manter muito bem aqui sem problema algum. Agora, Paola, outra coisa que eles querem saber também. Mostra pra eles quanto que eles vão ganhar trabalhando 40 horas semanais. Nos 2 meses de férias. Bom, então, aqui é a demonstração, quando você trabalha 40 horas por semana, recebendo salário mínimo de 9,15. Eu sei que tá um pouco confuso, tá um pouco misturado aqui, mas enfim, vamos tentar explicar. Essa aqui é a taxa, como eu já tinha explicado, de 20%, que você tem o seu tax credit aqui, que você tá isento de taxa de 275 por mês. Então, o que você paga de taxa de PAYE, 17,80, 23 e 20 USC, PRSI 58. Eu sei que parece um pouquinho demais, mas enfim, como eu já mencionei antes, quanto mais você ganha, mais taxa a gente tem que pagar. Então, no final, o valor líquido que você receberia seria de 1.363,74, trabalhando 40 horas por semana, com salário mínimo. Então, trabalhando 40 horas por semana, 1.363,74 euros é o seu salário, caso você trabalhe 40 horas semanais nos 2 meses de férias. Só pra enfatizar mais uma vez, gente, não se preocupa com nada disso aqui. A empresa que vocês forem trabalhar, eles vão cuidar de toda essa parte. A Paulinha só quis mostrar a parte mais técnica, porque você tá vindo pra cá, é interessante você saber como é que funciona, o que você vai estar pagando. Isso, exatamente. E na verdade, obviamente, aqui sempre depende de um detalhe ou outro. Aqui a gente tá assumindo que você tem um tax credit de 3.300 no mês, pode ser que a situação seja um pouco diferente, de acordo com as suas informações pessoais. O pagamento também desses impostos, obviamente, vai ser descontado no seu limite. Não é você que tem que ir lá e pagar. A empresa que vai fazer esse pagamento. Obviamente, isso aqui... É um exemplo geral, né? É, exatamente. Só pra você ter uma ideia de como isso funciona. E outro detalhe também, esses impostos estão sendo calculados com base em 2016. Exatamente. Então, às vezes, esse vídeo vai ser visto em 2017, 2018, aí o governo mudou alguma regra, alguma lei. Pode ser que seja diferente. Na verdade, a gente decidiu fazer esse vídeo pra você ter, de um modo geral, entender das taxas, dos impostos. As pessoas sempre perguntam pra gente, e nada melhor do que trazer uma pessoa que trabalha com isso e explique mais ou menos de um modo geral pra vocês. Mesmo que mude em 2017, se você tá assistindo esse vídeo daqui 2 anos, você pelo menos vai saber o nome das taxas pra você pesquisar. Vai lá no Google, pesquisa. E pelo menos você tem uma ideia do que são esses nomes meio esquisitos. O tal do P60. Explica pro pessoal o que é o P60, que todo mundo quer saber o que é o P60. Então, o P60 é basicamente um formulário que a gente recebe no final do ano da empresa, ou seja, não é nada que é um processo que nós fazemos, que tem todas as informações durante o ano que a gente trabalhou na empresa. Então, por exemplo, tem todo o valor que você recebeu de salário, todas as taxas que você pagou durante o ano e todo esse tipo de informação. No ano seguinte, a empresa envia essa informação para o Revenue, para a Receita Federal.
Federal daqui. E aí é quando a Receita faz basicamente o balanço. O que você deveria pagar de taxa e o que você de fato pagou. Se você pagou a mais... Se caso aconteça, né? Porventura das dúvidas. Exatamente. Algum cálculo, alguma coisa. Porque aqui nós explicamos de uma maneira obviamente simples, mas alguns fatos podem mudar e aí algumas empresas, algumas informações não são claras. Enfim, algumas situações podem ocorrer. E alguma tarifação é feita... Deles cobrarem a mais a taxa. Exatamente, cobrar mais a taxa. E o Revenue sempre vai fazer esse balanço no final do ano. Reajuste, né? Esse reajuste e vai te pagar de volta o que você pagou a mais. Essa é basicamente a razão do P60. É um formulário onde você pode comprovar a sua renda no ano, por exemplo. E eu acho que um detalhe do P60 é que é só pra quem vai estar aqui final do ano. Exatamente. Se você veio pra estudar em janeiro e você só realmente veio pra ficar até agosto, você não vai pegar o P60 porque o P60 é só pra quem vira o ano trabalhando na mesma empresa, certo? Exatamente, certo. E aí, quando você rescinde o contrato no meio do ano, o nome do formulário é P45. O P45 é quando você termina o contrato com a empresa, você decide sair. Ou foi demitido. E aí você recebe o P45, que é, obviamente, o formulário é diferente, o visual é um pouquinho diferente um do outro, mas eles têm a mesma informação, que é mostrando o quanto de taxa que você pagou durante o ano, o quanto que você recebeu durante o ano, né, o bruto, o seu nome, endereço, é um documento formal que tem todas essas informações. Então, resumindo um pouco a diferença entre os dois, o P60 para quem termina o ano e vira o ano com a mesma empresa e o P45 é para quem rescinde o contrato no meio do ano e é um comprovante do período que você recebeu desde o dia 1º de janeiro daquele ano até o período que você rescindiu o contrato. Ou desde o primeiro dia do seu contrato, né? Porque às vezes tem gente que vai vir em março. Isso. E, sei lá, porventura sai do emprego em agosto. Você vai pegar o P45. O P60 você nem vê a cor do P60. Isso mesmo. Essa é exatamente a diferença. E o P45 é também importante quando você muda de trabalho. Então, por exemplo, saí desse trabalho que eu trabalho hoje, recebi o P45. Será que eu tenho que fazer o 12A de novo? Como funciona? Não. Você não precisa de fazer o 12A, você recebe o P45 da sua empresa e no novo trabalho você apresenta, ó, esse aqui é o meu P45 do meu último trabalho. Lá nesse P45 é um documento comprovando as informações sobre o seu tax credit, o tanto que você pagou de taxa no seu outro trabalho, porque é importante, eles precisam de saber dessa informação. Eles precisam cruzar as informações. Tá? Exatamente, porque o Revenue, ele tá sempre interessado no ano. O que você pagou, o que você recebeu no ano e o que você pagou de imposto do ano. No ano. Se você pagou a mais, tá aqui o seu dinheiro, por mais que você saia, vamos supor, em junho desse ano e você pagou taxa a mais, você só vai receber esse dinheiro que você pagou a mais no ano seguinte. Ou seja, se você for embora, estiver voltando pro Brasil ou for para outro lugar, você não vai receber. Isso, exatamente. Mas a verdade, bom, eu acho que os erros, eles não são muito constantes. Eu acho que o importante desse vídeo é exatamente mostrar um pouco, para que esses erros não aconteçam com tanta frequência. Ou seja, se você viu que você tem alguma coisa errada, é sempre bom chegar lá pro boss e perguntar: isso aqui tá certo, o cálculo tá certinho. Obviamente no site do Revenue também tem todas as explicações. É muito assim, didático, na verdade, a maneira que eles colocam no site. A gente pode deixar o site aqui embaixo. Com certeza. Como é feito o cálculo, que ajuda um pouquinho a gente a entender. Você do futuro, tá assistindo esse vídeo em 2018, você sabe o nome da SAS, você vai lá, procura no Google, entra no site da Revenue que a gente vai deixar aqui na descrição, pesquisa, porque assim, mas aí, poxa, eu vou perder dinheiro se eu tiver ido embora antes, eu não vou pegar o dinheiro do final do mês. Mas, poxa vida, antes a gente falar do P60 e P45, a gente já falou das taxas. Então, você pode muito bem ver se realmente está sendo cobrado correto os impostos do seu payslip ou não. Então, exatamente. É sempre bom a gente acompanhar, ter uma noção do que é, justamente para que esse fato de receber no final do ano não ocorra. A ideia é que isso não ocorra de fato nunca, né? Essa é a principal ideia. Olha, hoje foi mais uma aula. A gente tá aprendendo muita coisa aqui. Muito obrigado, de verdade. Você ajudou muita gente. Muito. Aprendemos com você. Com certeza, quem tá chegando, quem tinha essas dúvidas, quem já está aqui também, tá nesse processo, acabou de conseguir trabalho, precisa dessas informações, com certeza vai ajudar bastante. E você vai voltar mais uma vez, porque a gente vai gravar o vídeo falando como que você conseguiu o seu trabalho com visto de estudante. Ela é contadora, então vai ser bem interessante a gente fazer esse vídeo também, para poder servir até de inspiração para as outras pessoas. E sempre que a gente traz alguém aqui para falar, contar a história, como conseguiu o trabalho com visto de estudante,
Gente, mais uma vez, é super importante enfatizar isso porque as pessoas acham, nossa, tá fácil, vocês estão querendo fantasiar alguma coisa aí. Não, a gente não quer fantasiar nada. A gente traz as pessoas, nossos amigos que trabalham na área, que conseguiram através da sua força de vontade e hoje tá aqui. Exato. Então, a ideia dos nossos vídeos são essas. E é isso aí, Com eu acho. certeza. Obrigado, viu, Paulinha? Um beijo, obrigada pela ajuda. A gente ainda se vê nesse Obrigada. canal. Paulinha. Paola vai nos ajudar muito ainda. E se você gostou muito desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sigam a gente nas redes sociais. A gente vai deixar o e-mail da Paola na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida que a gente não tenha sanado pra você nesse vídeo, ela vai estar respondendo. Lembrando que ela trabalha também, ela Exato. tem o tempo dela e ela vai responder conforme for o tempo. Exatamente, exatamente. Não vem falar, mandei um e-mail pra Paola hoje e ela ainda não me respondeu. Ela tem a vida dela, Né? ela tem o francês dela. Exato, tem o français, Ela recebeu aqui na casa dela, tomando um cafezinho e tudo mais. Exatamente. Então seria isso, gente. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê próxima Quer mandar segunda. beijo pro pai e pra mãe? Beijo a todos. Beijo, papai, BH. mamãe, BH. Saudade. Tchau, gente. Beijo, Beijo. gente. Beijo, Tchau. tchau. Tchau, tchau.